aqui do prédio da Band, na Álvaro Ramos 350. Mandem brindes e mimos que gostamos. Tati Tavares, nossa brilhante repórter, nossa pequena gigante. E ontem, na coletiva do Flamengo, do Vitor Pereira, a Tati mostrou que, apesar de pequena, na altura, ela é gigantesca. E ela fez a pergunta que o Brasil inteiro queria saber, que era o mínimo que a gente podia receber daquela coletiva. E a Tati, bravamente, como brilhante repórter que é, assim como o Thiago fez lá na entrevista do Vasco sobre a equiparação lá, a Tati fez, e o que a gente viu, inclusive, no VT que a Tati preparou, que a gente acabou de mostrar, ela teve cerceado o direito dela de fazer a pergunta, não deixou nem o Vitor Pereira saber se ia responder ou não pela assessoria de imprensa do Flamengo. Então a gente fez questão de botar a Tati com a gente aqui pra Tati contar pra gente exatamente o que aconteceu, pra gente esclarecer isso aqui. Boa tarde, nossa pequena gigante Tati Tavares. Oi, GV, Thiago, João, muito boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Obrigada pelo espaço para falar aqui sobre tudo que aconteceu ontem. As redes sociais estão uma loucura, tá difícil de acompanhar para mim, mas eu vou explicar do início. Vitor Pereira foi apresentado no Flamengo ontem, né? Ia dar a primeira entrevista coletiva dele. Ele chegou. E aí, assim que ele senta ali na mesa, tem todo aquele protocolo, mostrar a camisa, tirar aquela foto bonita. A primeira pergunta da coletiva foi da repórter Luana Trindade, da Flá TV. Claro, né, que a Flá TV, TV institucional do Flamengo, então tudo combinado ali com a assessoria para que ela perguntasse algo no sentido de fale um pouco sobre a saída do seu ex-clube e ele tivesse aquele espaço de pronunciamento. O Vitor Pereira falou por 8 minutos, ele se pronunciou, explicou, e eu queria deixar claro para o torcedor rubro-negro que está me mandando milhares de mensagens perguntando se eu sou surda, se eu não entendi. Não, é claro que eu entendi o que o Vitor Pereira falou, que ele trocou o Corinthians pelo Flamengo, pelos objetivos do Flamengo, né? O Flamengo quer o time do momento, tem mais chances de título, tem um elenco mais qualificado, enfim. A discussão não é essa. Ele explicou, eu entendi, é claro, e logo depois que ele acabou de dar o pronunciamento dele, o assessor de imprensa do Flamengo disse que ia abrir as perguntas para os jornalistas, mas que esse assunto não ia ser mais comentado pelo Vitor Pereira. Mas naquele momento, eu como jornalista não aceitei, peguei o microfone e questionei e questionaria novamente, porque o meu dever como jornalista é perguntar. E não ficou claro no pronunciamento, porque muitos torcedores estão dizendo, mas ele já tinha dito o porquê que ele trocou, isso é choro de paulista. Não, gente, não é. Isso é interesse público. Todo mundo queria perguntar para o Vitor Pereira sobre a saída dele do Corinthians, principalmente porque o presidente do Willian Monteiro Alves, presidente do Corinthians, algumas semanas antes, tinha chamado o Vitor Pereira de mentiroso, de mau caráter, então eu estava dando a ele a oportunidade de dar a versão dele, de falar. Ele poderia me dizer, eu cheguei no Duílio, falei que queria ir para o Flamengo, que não queria mais ficar no Corinthians. Eu só queria saber dele isso. Se ele comentou com o Duílio, se ele falou com os dirigentes do Corinthians, se isso ficou claro para todo mundo, porque a versão do Corinthians é outra e eu só queria que ele esclarecesse isso de forma mais clara. Em nenhum momento eu tomei as dores dos corintianos, eu fiquei do lado do Corinthians. Não, eu não sou torcedora do Corinthians, então eu queria deixar isso claro aqui. Tem muita gente me criticando por conta disso, mas o que eu estava fazendo era jornalismo, liberdade de expressão, perguntaria de novo. Se tiver oportunidade, vou perguntar também. Quem me conhece, quem acompanha o meu trabalho, sabe que eu questiono, que eu sou assim. Então, deixando claro aqui, mais uma vez, que o Vitor Pereira podia sim pegar o microfone dele e falar para mim, Tati, eu não quero falar sobre esse assunto, eu não vou responder. Mas o Vitor Pereira, a assessoria não. O Vitor Pereira, sim, ele pode dizer para mim que ele não quer me responder, mas ele não ter o direito de me responder, fica feio, fica chato, eu não gostei dessa atitude, mas também queria aproveitar o espaço para agradecer as mensagens de apoio dos colegas jornalistas, de vários outros torcedores do Flamengo, do Corinthians, enfim, e de todo mundo que está acompanhando essa história, que achou que eu fui corajosa de perguntar. Agradeço demais o carinho de todo mundo. Claro que tem aqueles que estão me mandando mensagem com discurso de ódio, mas também não dá para dar atenção para todo mundo que está camuflado ali na internet, com fotos de jogador, com foto de fake. Não posso dar atenção para isso. Certo é que eu fiz o meu trabalho, eu tentei, eu perguntei, não tive a resposta, mas quem sabe aí numa próxima oportunidade eu vou continuar perguntando, porque não dá para abaixar a cabeça assim, né? Tati, você está de parabéns, você nos representa o jornalismo, e a gente fala tanto em liberdade
de expressão, de imprensa, e eu tô exatamente com a tua fala aí. O Vitor Pereira tinha o direito de falar, pô, Tati, prefiro não responder. Ou a assessoria do Flamengo fala, pô, Tati, dá pra fazer outra pergunta? Porque, assim, tá meio desconfortável. De boa, se a gente te conhece, você entender. Próxima pergunta dessa forma tirana, até de uma certa forma lembra um pouco a censura, né, com uma profissional como você, que tem coragem de estar lá, porque tinha muita gente lá, inclusive com muito mais experiência com você, do que você. A gente nem sabe se as pessoas perguntariam ou não, mas você foi lá, perguntou, e assim, a gente aproveita até para a assessoria do Flamengo, que nessa situação nossos colegas jornalistas, né, estão falando, se manifestando e batendo, até para a gente esclarecer, se for possível, não tem problema nenhum. Aqui a porta está aberta, vocês podem ligar, podem vir ao programa, inclusive em 2023, já que em 2022 não foi possível, liberar os craques do Mengão para virem aqui, a diretoria, meninos da base. Esse estúdio aqui está aberto para o Flamengo, inclusive para a diretoria. Se em algum momento quiser se pronunciar sobre isso, fazer uma retratação com a Tati, fiquem à vontade se o coração de vocês assim mandar. Tatizinha, tamo contigo, beleza? Em pé sem cair, deitado sem dormir, como diria Mozart lá do Paiva. Obrigada, gente. Obrigada pela força, por tudo. E só para finalizar, eu não fiz uma pergunta que ofendeu ninguém, tá? Eu fiz uma pergunta apenas para esclarecer o fato que não foi esclarecido. Eu não tomei partido de torcida nenhuma. Lembrando, eu sou carioca, tá bom? Tamo junto, Tatizinha. Rapaz, me dá um bolo aqui quando eu vejo a Tati emocionada, tendo que falar dos ataques que ela tá recebendo da galera. Porque, assim, cara, ela é jornalista, o Thiago é jornalista, o João é jornalista. Eu caí aqui de paraquedas, me colocaram aqui, eu fico aqui falando pra vocês. Agora, o papel de vocês, Thiago e João, é perguntar. Responde se quiser. Eu posso perguntar, Thiago, posso fazer uma pergunta discreta aqui, como às vezes eu faço. O João toda hora fala, me ajuda aí, hoje não. Agora, o que foi feito com a Tati foi muito estranho, né? Então, se você me deixar eu dar meu ponto de vista, e a minha opinião mesmo, não é só opinião não, é informação também, porque o papel da assessoria de imprensa é preparar o cliente dela, que no caso era o Vitor Pereira, para responder as perguntas quais ele será abordado. E a função do jornalista é perguntar o que ele bem entender. Então a Tatiana, quando ela está ali, ela está no papel dela de jornalista de perguntar aquilo que ela acha que é de interesse público. E essa pergunta de fato era. Não só porque talvez alguns torcedores do Flamengo não queiram saber, mas o resto do Brasil todo queria saber. Era o assunto do momento há 2 meses. Há 2 meses a gente pergunta o que houve com a sogra, por que ele mudou de time. Ele avisou pro Corinthians. Ele avisou, não avisou. O Duílio veio chamar ele de mentiroso. Sim. O Duílio veio a público chamar ele de mentiroso e mau caráter. Então, assim, tem uma questão no futebol a ser abordada que a gente quer entender. Voltando, o papel da assessoria é preparar o Vitor Pereira para responder a pergunta, seja qual ela for. E depois a assessoria não deve, pelo menos, falar esse assunto não será abordado. Se é uma coletiva de imprensa, eu tenho o direito de fazer a pergunta que eu entender necessária. E aí, no caso, o Vitor Pereira poderia ele pegar o microfone e dizer, cara, eu não quero falar sobre isso, eu já expliquei, eu não me sinto à vontade. Aí tudo bem, ele tem o direito de não responder. Agora, a Tati não pode não ter o direito de perguntar o que ela bem entender, porque antes dela perguntar, já tinha dito que perguntas sobre o Corinthians não seriam aceitas, e ela foi muito corajosa em fazer, porque depois que tem um pronunciamento ali oficial, que no caso era o Vinícius, né, o assessor do Flamengo, dizendo que não poderiam fazer perguntas do tipo sobre o Corinthians, que não fossem do Flamengo, é muito corajoso da parte da Tati, que ainda tinha uma dúvida, que tinha um ponto aí era mais fundo, de fazê-la. Porque eu acredito que a maior parte daquela sala queria fazer essa pergunta, e talvez quem tivesse o microfone pela primeira vez, como foi a Tati, que foi a primeira pergunta da coletiva, a fizesse. Agora tem que ter coragem, porque muita gente não faria. Joãozinho, sua opinião pra gente faturar? Não, curta. É só para dizer que ela tinha essa responsabilidade, os outros jornalistas a fariam essa pergunta, e se não fizessem essa pergunta, teria que ter sido feito. Nosso manual de jornalismo pede isso, a gente não pode fugir de temas polêmicos, por mais que eles agradem ou não ao entrevistado. E eu acho que o grande culpado, acho que a gente pode chamar de culpado nessa história toda, foi o Vitor Pereira. Ele poderia ter evitado tudo isso. Da seguinte forma, ele quando olha para o assessor, quase que me falando, pô, me ajuda, eu não quero falar sobre isso, porque ele não teve a coragem de pegar o microfone e falar, você é da onde? Ah, da Band Repórter? Tatiana, então não quero mais falar sobre esse assunto. Tá tudo bem, como o GV bem falou aqui no início, perguntar, todo mundo pode perguntar, responder, nem sempre a pessoa quer responder. E estão os dois no direito dessas 2 pessoas. Tá tudo certo, bastava ele pegar o microfone e falar, não quero responder essa pergunta. Você tem alguma outra pergunta para fazer? Porque o fato também de pular
a pessoa que está perguntando, você meio que tira a pessoa para nada. Daí a forma que foi conduzida. Próxima pergunta para outra pessoa. Exatamente. Podia falar, Tati, faz o... Não. Exato. Foi um pouco violento. Se é a palavra violenta, não, mas foi um pouco deselegante com a Tati. Foi deselegante. Tenho certeza que o Flamengo também já reviu essa situação e que vai ter na quinta-feira mesmo, a Tati falou, vai estar lá fazendo a cobertura do Gerson, vai ser um outro ambiente, certamente vão se conversar, até porque assessor de imprensa é jornalista. Sim. Então ele também já teve do lado de cá. Já chamaram a Tati de lado lá no Flamengo, alguém, para tentar dar uma amenizada. E eu, de verdade, Thiago, vocês conhecem a gente, a gente é povo. Aqui a gente é povo. A gente não tem história com a gente. Se quiser ligar, se quiser vir aqui, se quiser, não tem problema. Aqui, ligar, a Beth Rich atende lá em cima, te bota aqui, bota ao vivo com a Tati, com a gente não tem isso. Olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!